Seja muito bem-vindo a mais um dia do nosso projeto A Bíblia em um Ano. Antes de começarmos a leitura, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Vamos orar juntos? Talvez você esteja cansado, talvez esteja animado, talvez esteja cheio de perguntas. Mas independentemente de como você chegou aqui hoje, Deus já está presente. Respire fundo por um instante. Desacelere. Esse não é apenas mais um vídeo. É um momento entre você e o Senhor. Se puder, feche seus olhos agora. Vamos falar com Ele. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com o coração aberto. Obrigado por nos permitir chegar até aqui, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de ouvir a Tua palavra. Senhor, acalma a nossa mente, silencia as distrações. Tira de nós toda a ansiedade, todo medo, toda a pressa. Que enquanto lemos a Bíblia hoje, não seja apenas informação entrando na mente, mas transformação acontecendo na alma. Fala conosco, Espírito Santo. Corrige o que precisa ser corrigido. Fortalece o que está fraco. Revela o que ainda não entendemos. Que a Tua palavra encontre um solo fértil dentro de nós. E que ao final dessa leitura não sejamos os mesmos. Nós entregamos este momento em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Número capítulo 19. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou. Fala aos filhos de Israel que te tragam uma novilha vermelha, perfeita, em que não haja defeito, e sobre a qual nunca subiu jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote, e ele a tirará fora do arraial, e a degolará perante ele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o dedo, e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro, a sua carne e o seu sangue, com o seu esterco, queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, hisopo e escarlata, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água. Depois entrará no arraial. E o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes em água e banhará a sua carne em água, e imundo será até a tarde. E um homem limpo recolherá a cinza da novilha e a porá fora do arraial num lugar limpo, e ficará guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é. E o que recolheu a cinza lavará as suas vestes, e imundo será até a tarde. E isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel, e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar em algum morto cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com aquela água, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao terceiro dia não se purificar, ao 7º dia não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi aspergida sobre ele. Imundo é. Ainda a sua imundícia está sobre ele. Esta é a lei. Quando algum homem morrer em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda e tudo quanto houver na tenda será imundo 7 dias. E todo vaso aberto sobre que não houver pano atado será imundo. Também todo aquele que tocar em alguém morto no campo, ou em algum que for morto à espada, ou em algum morto, ou em osso de homem, ou em sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo tomarão da cinza da queima da expiação e sobre ela porão água viva num vaso. E um homem limpo tomará hisopo e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todos os vasos, e sobre as pessoas que ali estiverem. Como também aspergirá sobre aquele que tocar no osso, ou no morto, ou no que foi morto, ou na sepultura. E o limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro dia e ao 7º dia. E ao 7º dia o purificará, e lavará as suas vestes, e se banhará em água, e à tarde será limpo. Porém o homem que for imundo e se não purificar, aquela alma será extirpada do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor. A água da separação não foi aspergida sobre ele,
imundo é. E isto lhe será por estatuto perpétuo. Também o que aspergir a água da separação lavará as suas vestes, e o que tocar na água da separação será imundo até à tarde. E tudo o que tocar o imundo também será imundo, e a pessoa que o tocar será imunda até à tarde. Números 19 trata de um dos rituais mais misteriosos da lei, a novilha vermelha. Aqui, Deus estabelece um princípio espiritual profundo. A morte contamina, não apenas fisicamente, mas simbolicamente. O contato com a morte tornava o povo impuro porque a morte é consequência direta do pecado. Deus está ensinando que o pecado gera morte e que a morte separa o homem da santidade divina. A novilha deveria ser vermelha, perfeita e sem defeito. Isso aponta para a pureza absoluta. Ela nunca poderia ter levado jugo, ou seja, nunca ter sido usada para trabalho comum. Isso simboliza algo totalmente separado para Deus. Profeticamente, isso aponta para Cristo, sem pecado, separado, perfeito e oferecido fora do arraial. A novilha era sacrificada fora do arraial. Isso é extremamente significativo. Jesus também foi crucificado fora da cidade. O lugar da impureza tornou-se o lugar da purificação. Deus mostra que a redenção não acontece no centro da religiosidade, mas no lugar do sacrifício. A pureza nasce do sangue derramado. O sangue era aspergido 7 vezes diante da tenda. O número 7 representa plenitude. Isso mostra que a purificação oferecida por Deus é completa. Não é parcial. Não é temporária. É plena. Deus não trabalha com remendos espirituais. Ele trabalha com restauração total. A novilha era totalmente queimada. Couro, carne, sangue e até o esterco. Nada era poupado. Isso simboliza a entrega total. O sacrifício precisava ser completo. Isso revela que o pecado exige um preço completo. Não há santidade superficial. Deus trata a raiz do problema. As cinzas eram guardadas para futuras purificações. Isso mostra algo impressionante. O sacrifício continuava produzindo efeito mesmo depois de consumido. A obra não termina no altar. Ela continua operando. Isso aponta para a eficácia contínua da obra de Cristo na vida do crente. A água da purificação era misturada com cinzas e aspergida ao 3º e 7º dia. O 3º dia nos lembra a ressurreição. A purificação não é apenas ritual. Ela aponta para a vida nova. Deus não apenas remove impureza, Ele restaura a comunhão. Quem se recusasse a se purificar era cortado do meio do povo. Aqui, vemos um princípio espiritual sério. Não é suficiente existir um meio de purificação. É necessário se submeter a ele. A graça está disponível, mas precisa ser recebida. Esse capítulo revela algo profundo sobre santidade. Deus leva a sério a pureza do seu povo. A morte contaminava porque Deus é Deus de vida. Ele não convive com aquilo que simboliza a separação dele. A santidade não é exagero religioso, é proteção espiritual. Espiritualmente, Números 19 nos ensina que o contato constante com a morte, pecado, incredulidade, rebeldia, nos contamina. Precisamos constantemente da água da purificação. Precisamos voltar à fonte. Precisamos do sangue aplicado novamente sobre nossa consciência. Esse capítulo não é apenas sobre ritual antigo. É sobre a necessidade contínua de purificação. É sobre viver conscientes da santidade de Deus. É sobre entender que a graça não é licença para impureza, mas caminho para a restauração. Números, capítulo 20. No 1º mês, toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim, e o povo ficou em Cádiz, e morreu ali Miriam, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se reuniram contra Moisés e contra Arão. O povo contendeu com Moisés e disse: Quem dera tivéssemos morrido quando morreram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau? Não é lugar de semente, nem de figueiras, nem de vides, nem de romeiras, e não há água para beber.
Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação, e caíram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e ele se santificou neles. Depois enviou Moisés mensageiros desde Cádiz ao rei de Edom. Assim diz teu irmão Israel: Tu sabes todo o trabalho que nos sobreveio. Como nossos pais desceram ao Egito, e habitamos no Egito muitos dias, e os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e enviou um anjo, e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos passar pela tua terra, não passaremos pelos campos nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que passemos os teus termos. Porém, Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que não saia eu contra ti com espada. E os filhos de Israel lhe disseram: Pela estrada subiremos, e se eu e os meus animais bebermos da tua água, pagarei o seu preço. Somente deixa-me passar a pé, nada mais. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muito povo e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo. Por isso Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao Monte Or. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Or, junto ao termo da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porquanto fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faze-os subir ao Monte Or, e despe a Arão das suas vestes, e veste-as a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido, e morrerá ali. Fez Moisés como o Senhor ordenara, pois subiram ao Monte Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão das suas vestes, e as vestiu a Eleazar, seu filho. E Arão morreu ali no cume do monte. Então Moisés e Eleazar desceram do monte. Vendo toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, toda a casa de Israel. Números 20 começa com luto e crise. Miriam morre, e logo depois falta água. O texto mostra como a dor pode expor o coração. O povo volta a murmurar como no início do deserto, como se não tivesse visto nada do que Deus já fez. Isso revela um padrão humano. Quando a necessidade aperta, a memória espiritual encurta. A fé é testada não quando tudo vai bem, mas quando falta água. Moisés e Arão fazem o certo no início. Vão à presença de Deus e se prostram. Isso é liderança espiritual saudável. Antes de responder ao povo, eles buscam o Senhor. Deus dá uma ordem clara: falai à rocha. O detalhe é crucial. Deus não precisava de força, ele queria obediência. E mais, queria ser santificado diante do povo, que o povo visse Deus como santo, não Moisés como herói irritado. A tragédia do capítulo é que Moisés, exausto e ferido, responde com dureza: ouvi agora, rebeldes. Ele toma para si o peso da afronta do povo e deixa a ira dominar o tom. Depois diz: tiraremos água. A fala é perigosa, porque mistura autoridade espiritual com o ego, mesmo sem intenção.
Moisés era homem de Deus, mas naquele momento não representou o caráter de Deus como Deus queria. Moisés fere a rocha 2 vezes. Deus mesmo assim faz sair água. Isso mostra a misericórdia divina. Deus não pune o povo com sede por causa do erro de Moisés. Mas Deus disciplina Moisés e Arão. Não me santificastes. Aqui aprendemos algo pesado. Deus pode agir apesar de nós, mas Ele nos chama para obedecer com precisão. Obra feita do nosso jeito pode funcionar, mas ainda assim desagrada. Esse capítulo revela que a maior falha de líderes espirituais não é fraqueza comum. É distorcer a imagem de Deus diante do povo. Deus queria ser visto como santo, paciente e soberano. Moisés, naquele instante, projetou um Deus irritado e explosivo. A disciplina não é porque Deus é cruel, mas porque liderança influencia multidões. Quanto maior a responsabilidade, mais sério é o peso do exemplo. Meribá significa contenda. A água sai, mas o lugar vira memorial de conflito. Isso nos ensina que nem toda provisão vem acompanhada de paz. Deus supre, mas também nos confronta. Há momentos em que Deus dá o que precisamos e, ao mesmo tempo, expõe aquilo que precisamos tratar no coração: murmuração, ingratidão, dureza, incredulidade. Depois vem Edom. Israel pede passagem com respeito, oferecendo pagar pela água. Mesmo assim, Edom nega e sai com mão forte. Aqui vemos que nem sempre o caminho mais curto será permitido. Deus às vezes usa portas fechadas para nos conduzir por rotas diferentes. Rejeição não significa abandono. Israel se desvia, e isso mostra maturidade. Nem toda batalha é para ser comprada. Às vezes a sabedoria é contornar. O capítulo termina com a morte de Arão. É uma cena marcante. Eleazar recebe as vestes sacerdotais diante de todos. Isso mostra a continuidade do propósito. Pessoas passam, mas o plano de Deus continua. Deus honra gerações. E a transição pública ensina que o sacerdócio não é propriedade privada. É chamado, é serviço e é responsabilidade. O povo chora 30 dias, mostrando que Arão foi amado apesar de suas falhas. Números 20 é um retrato real da caminhada com Deus. Luto, sede, pressão, falhas humanas, disciplina e, ainda assim, provisão e continuidade. Deus é fiel, mas Ele também é santo. Ele sustenta o povo e forma os líderes. Esse capítulo nos chama a 2 coisas: confiar sem murmurar e obedecer com reverência, principalmente quando estamos cansados. Números capítulo 21. Quando o rei de Arade, cananeu que habitava no Neguebe, soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e tomou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: Se totalmente entregares este povo nas minhas mãos, destruirei as suas cidades. O Senhor ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, e os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e chamou-se aquele lugar Horma. Então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se impacientou no caminho. E falou o povo contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois aqui não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor enviou entre o povo serpentes ardentes que mordiam o povo, e morreu muito povo de Israel. Veio, pois, o povo a Moisés e disse: Pecamos porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido mordido, olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, quando olhava para a serpente de bronze, vivia. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam em Obote. E partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, para o nascente. Dali partiram e acamparam no vale de Zered.
E dali partiram e acamparam da além do Arnon, que está no deserto que se estende desde o termo dos amorreus. Porque o Arnon é termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor: Vaebe em Sufa, e os ribeiros de Arnon, e o declive dos ribeiros que se estende até a habitação de Ar, e se encosta ao termo de Moabe. E dali foram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Ajunta o povo, e lhes darei água. Então Israel cantou este cântico: Sobe, poço, cantai-lhe. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o cetro com os seus bordões. E do deserto partiram para Mataná, e de Mataná para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale que está no campo de Moabe, ao cume de Pisga, que olha para o deserto. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. Não beberemos água dos poços. Iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Porém Seom não deixou Israel passar pelos seus termos. Antes Seom ajuntou todo o seu povo. Saiu ao encontro de Israel no deserto. Veio a Jaza e pelejou contra Israel. Porém Israel o feriu ao fio da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até aos filhos de Amon, porque o termo dos filhos de Amon era forte. Assim Israel tomou todas estas cidades, e habitou Israel em todas as cidades dos amorreus, em Hesbom e em todas as suas aldeias. Porque Hesbom era cidade de Seom, rei dos amorreus, e este tinha pelejado contra o rei de Moabe, e tomado toda a sua terra da sua mão, até Arnon. Por isso dizem os que falam em provérbios: Vinde a Hesbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Hesbom, chama da cidade de Seom, consumiu Ar de Moabe, os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe! Pereceste, ó povo de Quemos. Fez ele seus filhos fugitivos e suas filhas cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os ferimos. Hesbom pereceu até Dibom, e assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. E Moisés enviou a espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e expulsaram os amorreus que estavam ali. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu ao encontro deles, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor disse a Moisés: Não o temas, porque na tua mão o tenho dado, a ele e a todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E feriram-no, a ele, a seus filhos, e a todo o seu povo, até que nenhum sobrevivente lhe ficou, e possuíram a sua terra. Números 21 é um capítulo de transição espiritual. Israel está entre a incredulidade do passado e a maturidade que Deus está formando. O capítulo começa com guerra e termina com vitória, mas no meio há murmuração, juízo e redenção. Isso revela algo profundo. A jornada com Deus não é linear. Há quedas, há correções, mas há também restauração. A vitória contra Arad mostra um princípio espiritual. Quando Israel faz voto e depende do Senhor, vence. Diferente de momentos anteriores, aqui o povo busca a Deus antes da batalha. A guerra não foi vencida por estratégia militar, mas por dependência. Deus responde quando o coração se alinha com Ele. Logo depois da vitória, vem a impaciência. O povo se cansa do caminho e murmura contra Deus. Isso é impressionante. A vitória de ontem não impede a reclamação de hoje. O deserto não revela apenas a falta de recursos, revela o estado do coração. A murmuração sempre nasce de um coração que perdeu a perspectiva da promessa. As serpentes ardentes representam as consequências naturais do pecado. O povo falou contra Deus e o juízo veio. Mas há algo profundo aqui. Deus permite o juízo, mas também prepara o caminho da salvação. A disciplina não é destruição final, é correção com propósito. A serpente de bronze é uma das figuras messiânicas mais fortes do Antigo Testamento.
O povo não precisava lutar contra as serpentes, apenas olhar para o que Deus determinou. A cura vinha pela fé. Anos depois, Jesus diria que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importava que o Filho do Homem fosse levantado. Aqui vemos o Evangelho em forma simbólica. O pecado fere, a morte ameaça, mas Deus oferece um meio de salvação. O olhar para a serpente era um ato de fé. Não era magia, era obediência. A salvação sempre esteve ligada à confiança na provisão divina. Depois da crise, o capítulo mostra movimento. Israel volta a caminhar. Isso ensina algo poderoso. Arrependimento restaura o progresso. O pecado paralisa, mas a confissão e a intercessão liberam o avanço. O cântico do poço é outro contraste marcante. Antes murmuravam por água, agora cantam pela provisão. O mesmo Deus que disciplina é o Deus que sustenta. O poço cavado pelos líderes mostra cooperação, unidade e maturidade espiritual. As vitórias contra Seom e Og demonstram que a geração que antes temeu os gigantes agora enfrenta reis poderosos. A promessa começa a se cumprir. O medo deu lugar à confiança. O que antes era obstáculo agora é conquista. Espiritualmente, Números 21 mostra 3 estágios: murmuração, arrependimento e maturidade. Deus não abandona seu povo no processo. Ele corrige, salva e fortalece. O deserto não era o fim, era o preparo para a conquista. O capítulo nos ensina que olhar para Cristo é a única cura para o veneno do pecado. Ensina também que a murmuração é um veneno silencioso. E revela que Deus transforma crises em marcos de fé. Número capítulo 22. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe temeu grandemente aquele povo, porque era numeroso, e ficou angustiado por causa dos filhos de Israel. Moabe disse aos anciãos de Midian: agora esta multidão lamberá tudo ao nosso redor, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, rei dos Moabitas naquele tempo, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, que estava junto ao rio, na terra de seus parentes, para chamá-lo. A mensagem dizia: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está diante de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, porque é mais forte do que eu. Talvez assim eu possa vencê-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que a quem tu abençoas é abençoado. Os anciãos de Moabe e de Midian partiram levando consigo recompensas de adivinhação. Chegaram a Balaão e transmitiram as palavras de Balaque. Balaão respondeu que passassem ali a noite, e daria resposta conforme o Senhor lhe falasse. Deus veio a Balaão e perguntou: quem são estes homens contigo? Balaão explicou o pedido de Balaque. Então Deus disse: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é bendito. Pela manhã, Balaão despediu os príncipes, dizendo que o Senhor não lhe permitia ir. Balaque enviou novamente outros príncipes, mais numerosos e mais importantes. Eles prometeram grande honra e tudo o que Balaão pedisse. Balaão respondeu que, ainda que Balaque lhe desse sua casa cheia de prata e ouro, não poderia ultrapassar a palavra do Senhor. Mesmo assim, Balaão pediu que passassem a noite para saber o que o Senhor diria novamente. Deus veio e disse: se os homens vieram chamar-te, levanta-te e vai com eles, porém farás somente o que eu te disser. Balaão levantou-se de manhã, selou sua jumenta e foi com os príncipes. A ira de Deus se acendeu porque ele ia. O anjo do Senhor colocou-se no caminho como adversário. Balaão seguia montado em sua jumenta com 2 servos. A jumenta viu o anjo do Senhor no caminho com espada desembainhada e desviou-se para o campo. Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. O anjo do Senhor colocou-se num caminho estreito entre vinhas com muros de ambos os lados. A jumenta viu o anjo, encostou-se ao muro e apertou o pé de Balaão, e ele tornou a espancá-la. O anjo do Senhor passou adiante e pôs-se num lugar estreito onde não havia espaço para desviar-se. A jumenta viu o anjo e deitou-se debaixo de Balaão.
A ira dele se acendeu e ele bateu nela com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: Que te fiz eu, que já 3 vezes me espancaste? Balaão respondeu: Porque zombaste de mim. Tomara eu tivesse uma espada para te matar. A jumenta perguntou: Não sou eu a tua jumenta na qual sempre cavalgaste até hoje? Costumava eu fazer assim contigo? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor com espada desembainhada. Balaão inclinou-se e prostrou-se. O anjo disse: Por que espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porque teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e desviou-se. Se não se desviasse, eu já te teria matado. Balaão disse: Pequei, porque não sabia que estavas no caminho contra mim. Agora, se te parece mal, voltarei. O anjo respondeu: Vai com os homens, mas falarás somente o que eu te disser. Balaão seguiu com os príncipes de Balaque. Quando Balaque soube que Balaão vinha, saiu ao seu encontro até a cidade fronteiriça de Moabe. Balaque disse: Por que não vieste logo? Não posso eu honrar-te? Balaão respondeu que só poderia falar o que Deus colocasse em sua boca. Balaque levou Balaão e ofereceu bois e ovelhas, enviando porções a ele e aos príncipes. Pela manhã, Balaque levou Balaão ao alto de Bamote Baal, de onde viu parte do povo de Israel. Números 22 revela algo muito sério. Quando Deus abençoa um povo, ninguém pode amaldiçoar. Balaque vê Israel crescer e sente medo. O medo gera tentativa de controle. Em vez de buscar entendimento, ele tenta manipular o espiritual. Isso mostra como o coração humano prefere atacar o que teme em vez de se submeter ao que Deus está fazendo. Balaão é uma figura complexa. Ele conhece o nome do Senhor, fala com Deus, mas seu coração não está totalmente alinhado. Ele diz que não pode ultrapassar a palavra do Senhor, porém continua conversando, continua negociando, continua interessado na recompensa. Isso revela algo profundo. É possível ouvir Deus e ainda assim desejar outra coisa. Quando Deus permite que Balaão vá, não é aprovação, é exposição. Deus às vezes permite que sigamos um caminho para revelar o que realmente está dentro de nós. A ira do Senhor se acende porque Balaão vai com intenções erradas. Externamente obediente, internamente dividido. A jumenta enxerga o que o profeta não vê. Isso é espiritual e simbólico. Um homem que se dizia vidente estava espiritualmente cego. Deus usa algo improvável para confrontar o orgulho humano. Muitas vezes Deus fala através de situações simples, pessoas improváveis, circunstâncias inesperadas, mas nossa pressa nos impede de perceber. O espancamento da jumenta mostra frustração carnal. Quando alguém está andando fora do centro da vontade de Deus, começa a lutar contra aquilo que está tentando protegê-lo. Balaão não percebia que o animal estava salvando sua vida. Quantas vezes reclamamos de atrasos que na verdade eram livramentos? Quando Deus abre os olhos de Balaão, ele finalmente vê o anjo com a espada desembainhada. A espada simboliza juízo. O texto mostra que o caminho dele era perverso diante do Senhor. A perversidade não estava apenas na ação, mas na intenção. Deus não olha apenas para o que fazemos, mas para o porquê fazemos. Balaão reconhece que pecou, mas ainda segue. Isso é forte. O arrependimento verdadeiro muda a direção. O arrependimento superficial apenas reconhece o erro, mas continua no mesmo caminho. Deus permite que ele vá, porém limita sua boca. Aqui aprendemos que Deus é soberano até sobre os planos de quem não tem o coração totalmente entregue. O capítulo termina com Balaão vendo Israel do alto. Balaque queria maldição, mas Deus já havia decidido bênção. Números 22 nos ensina que ninguém pode reverter aquilo que Deus determinou. O inimigo pode tentar cercar, contratar, manipular, mas a palavra final pertence ao Senhor. Aplicação espiritual. Este capítulo fala sobre intenção, ambição e discernimento. Fala sobre ouvir Deus, mas também sobre obedecer com pureza de coração. Fala sobre cegueira espiritual causada por interesse próprio e, acima de tudo,
Reafirma que a proteção de Deus pode agir mesmo quando nós não percebemos. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de coração. Não é apenas mais um vídeo. É tempo separado para Deus. É decisão de crescer espiritualmente. É disciplina no meio da rotina. Obrigada por caminhar comigo nessa jornada. Cada capítulo lido é uma semente eterna plantada no seu espírito. Se essa palavra falou com você, continue. Não pare. Amanhã tem mais. Se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa voltar para a Bíblia e faça parte desse projeto. Bíblia em um ano. Vamos até o fim. Juntos.